dia a todos. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de oração. E é com muita alegria que nós os recebemos para mais um banquete espiritual. Sendo que, sempre ao início da nossa atividade, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nossa Mãe, nosso Criador, para que, estando conosco, nós estejamos com Ele, abrindo os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos, para recepcionar esse que é o fundamento de tudo, Deus. Mas também lançamos o nosso olhar ao enviado de Deus, o Cristo Jesus, que nos dá a segurança para a caminhada, porque Ele é o nosso guia maior, e nós podemos segui-lo com toda a segurança. Lembramos também do benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre junto conosco, e dos nossos guias e protetores pessoais, que também alicerçam a nossa caminhada, fortalecendo-nos, instruindo-nos, chamando-nos a atenção muitas vezes, porque isso também é preciso, para corrigir, às vezes, algum desvio do caminho. E rogamos nesse instante as bênçãos do Mestre amado Jesus, que nós possamos mergulhar nesse momento, no seu halo de paz, no seu halo de amor e harmonia, para que nesta sintonia possamos vibrar coletivamente, pedindo que essas bênçãos se espalhem mundo afora, que estejam também, neste momento, particularmente aqui na pátria brasileira, no nosso país, com todas as famílias, trazendo a cada um o benefício da compreensão, da responsabilidade que cada um de nós carregamos ao aqui reencarnarmos, e também aqueles irmãos que já se encontram na pátria espiritual, que ainda se encontram em aprendizado, que também encontrem neste um momento de reflexão, de sensibilidade e, se for o caso, de volver, de retornar aos braços do Cristo, de onde nunca deveriam ter saído. Na manhã de hoje, para nossa alegria, temos a presença da querida irmã Jéssica Sampaio, que vai trazer a todos nós, através da palavra do Evangelho de Jesus, corroborada pela doutrina espírita, o tema que nos diz quem é o meu próximo. E a Jéssica, ela é trabalhadora, cooperadora do Centro de Estudos Espírita Joana de Ângeles, aqui da nossa cidade, e que hoje temos a grata satisfação de tê-la conosco, convidada que foi e que aceitou o nosso convite, graças a Deus, e hoje se encontra junto a nós. Nós pedimos a Jesus, através da espiritualidade amiga que dirige os nossos passos, para que esteja com você nesse instante, Jéssica, quando nós
a convidamos para assumir o microfone e trazer o seu verbo a todos nós que, com certeza, vamos ouvi-la com toda a atenção. Tá? Fique bem à vontade. Então, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelas palavras. E é uma grande alegria estar aqui hoje, na Casa Lar Espírita União, uma casa tão conhecida, tão importante aqui na nossa região, que tanto faz bem para a nossa comunidade, traz a nossa doutrina, né? Obrigada pelo convite. Então, o tema de hoje escolhido é quem é o meu próximo. Como base doutrinária para essa conversa, é aquela parábola que todos nós já conhecemos, do bom samaritano. Acredito que todos já devam ter ouvido falar. Porém, estudando o Novo Testamento pelos olhos de Haroldo Dutra Dias, que é aquele espírita muito conhecido no movimento, ele traz um novo olhar, uma nova forma de entender várias passagens da Bíblia. E foi com base nesse trabalho do Haroldo que eu preparei essa explanação, certo? E quando nós paramos para pensar, imaginar aonde Jesus estava, com quem, naquela época, amplia bastante. E essa parábola acontece perto da Páscoa, né? Dias antes da Páscoa, Jesus chega aos seus discípulos e avisa que iria a Jerusalém. O que era normal na época, né? As pessoas peregrinavam, né, na época de Páscoa. E lá naquele momento, os samaritanos já estavam em guerra com os judeus. Já existia essa guerra, já estavam separados, né? Já tinham virado povos inimigos. Na época do rei Davi, do rei Salomão, eles viviam um povo só, em harmonia. E depois, com a morte do rei Salomão, ocorreu essa cisão, essa separação. Os 10 estados do norte se separam e fundam Samaria. E os 2 estados do sul ficam em Jerusalém e o povo entra em guerra, né? Lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo inicial, tem uma parte que fala sobre notícias históricas. E lá fala que os samaritanos, para tornar mais profunda e séria essa separação, eles vão lá e preparam e fundam um templo particular, não frequentando mais o templo de Jerusalém. Eles tendo o próprio templo, mostrava que eles eram de fato muito independentes. Não estavam mais ligados de forma alguma a Jerusalém. E por que era tão importante ter um templo? Se isso está lá no Evangelho, mostra quanto isso era importante, demonstrar a independência através de um templo próprio, né? Porque nessa época as pessoas acreditavam que de fato Deus estava nos lugares materiais físicos. Então, peregrinava-se, viajava-se a pé, com muito sofrimento. Quem era religioso, no mínimo 3 vezes por ano, nas principais festas. Iam até seu templo para a festa de Páscoa, de Pentecoste e festa das tendas. Certo? E essas peregrinações não eram fáceis, eram quilômetros e quilômetros, a caminho de experiências religiosas. Então, quando nós saímos de casa hoje, para vir aqui na Casa Espírita, nós viemos atrás de experiências religiosas. Viemos nos conectar com Deus, com os ensinamentos de Jesus, alimentar a nossa fé. É mais ou menos isso que as pessoas faziam na época, indo até o templo, alimentavam sua fé. Né? Porque assim como nós sabemos que nós não precisamos só do pão, do alimento para o corpo físico, nós sabemos que precisamos do alimento para a alma, para o coração, já se sabia na época. Que quando a gente sofre, quando nós estamos em luto, nós precisamos de acolhimento, de amparo, e a fé nos proporciona tudo isso. Era mais ou menos isso que eles iam fazer nessas peregrinações. E amplia muito nosso entendimento, ver que Jesus estava nesse cenário, né? Onde tinham filhos da mesma origem, que já estavam em guerra. E qual que era o motivo da guerra? Fanatismo religioso. Aquele povo buscava, sabia da importância de buscar Deus, de buscar uma doutrina, de buscar a fé, mas não conseguiam confraternizar entre si, né? E isso se repete até hoje naquela região. Nós sabemos que isso ainda é um cenário real, infelizmente. Então, os discípulos pensavam que Jesus, ao falar que ia até Jerusalém, ele estava apenas cumprindo um ritual religioso da época. Não imaginavam que seria a última viagem de Jesus. Porque naquela Páscoa, Jesus iria morrer, né? Estava a última viagem dele. Foi um pouco antes. E estava levando aqueles discípulos para uma experiência religiosa, de fato, muito importante. Se nós imaginássemos, soubéssemos que iríamos desencarnar daqui a uns dias, as nossas prioridades iriam mudar, não iriam?
aquelas coisas que tomam nossa cabeça, coisas pequenas, aquelas briguinhas, aquelas picuinhas iam sair, iam desaparecer. E quem sabe a gente iria buscar alguém que a gente brigou, alguém que a gente ama para abraçar, para ficar junto, né? Nós, que ainda estamos em evolução, imaginemos Jesus, o que esperava, o que tinha de planos para aquela viagem, sabendo que estava prestes a desencarnar. Né? Podemos ter um melhor entendimento assim. Mas após avisar que Jesus avisar os seus discípulos que iria fazer essa viagem, ele fala assim: eu vou para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém, né? Mas antes eu tenho que passar pela Samaria. Isso sim era estranho. Isso sim preocupou os discípulos. E por quê? Porque na época existiam duas formas de ir até Jerusalém. Uma delas era um caminho mais simples, que era pela beira do Rio Jordão. As pessoas usavam esse caminho porque ele era um caminho seguro, mais curto, tinha muita sombra, água fresca. Então, porque era caminhando, né, gente? Vamos lembrar que não era de carro, de ônibus, de avião, era caminhando com os animais. Então, vamos procurar o caminho mais curto. E, quando Jesus escolhe passar pela Samaria, teriam que pegar o caminho mais difícil. Um caminho até perigoso, porque ninguém usava. Era pelo deserto, não tinha água à vontade, como no caminho número 1. Não tinha sombra, ia ser bem mais sofrido. E isso deixa os discípulos preocupados, né? Por que Jesus está escolhendo o caminho mais difícil? Será que ele não sabe que tem um caminho melhor? Claro que ele tinha um propósito muito maior para isso. Jesus queria proporcionar àqueles homens experiência, talvez plantar a semente em cada coração de amor, para haver no futuro uma reconciliação. Tinha um propósito maior naquela viagem. Encontrei uma passagem que era fala que do mal, né? Jesus queria talvez mostrar que o mal é como uma tempestade. E é mesmo, o mal vem como uma tempestade que nos assusta, que destrói, que dói. Diferente do amor, que o amor vem e reconstrói, algo duradouro, nos acolhe. Né? São essas coisas que nós sabemos, mas não praticamos, não refletimos muitas vezes, que Jesus já tentava plantar lá atrás. Então, para facilitar o nosso entendimento, talvez Jesus tinha a ideia de uma mãe. Imaginemos uma mãe com 2 filhos brigados. E essa mãe no leito de morte chama os filhos para que eles se reconciliem. O amor de mãe é muito importante ver 2 filhos juntos, né? Então, para a gente tentar entender a missão de Jesus, talvez era isso. Plantar uma sementinha para no futuro o amor voltar entre aqueles povos. E até hoje, né, nós aprendemos com isso. Espantados com a escolha de Jesus no caminho, mas os apóstolos ficam pensativos, mas vão atrás do mestre. Como seria uma viagem longa, num terreno difícil, muito calor, deserto. Não teria como fazer a viagem de uma vez só, teriam que parar. Parar para descansar, comer, tomar água, imaginemos, né? Para daí sim seguir para Jerusalém, porque o caminho era o mais difícil. E nessa ocasião, quem estava liderando os discípulos era João Evangelista. E ele fala: mestre, eu vou na frente com parte do grupo para preparar tudo. Chegamos em Samaria, vamos procurar um pouso, e depois, quando o senhor chegar, vai estar tudo pronto. A gente descansa e segue viagem. E assim foram, né? E lá no Oriente existia uma regra, até hoje em alguns lugares existe, muito séria, onde hospedar uma pessoa que estava em viagem era uma obrigação moral e social. Normal, porque as pessoas viajavam centenas de quilômetros, então sempre existiam viajantes passando. Então, toda vez que passava algum viajante, as casas tinham uma água, um lugar para a pessoa alimentar os seus animais, um prato de comida. Era uma obrigação moral. Dar hospedagem ao peregrino era uma obrigação social e moral. Inclusive, eles tinham uma lenda, eles acreditavam numa lenda, claro, que falava o seguinte: se você disser não para um peregrino, não dar água, não der comida, descia um fogo do céu que queimaria a pessoa e toda a sua família. Então, de uma forma ou de outra, todo mundo hospedava, por medo ou por amor, todo mundo hospedava aqueles que estavam viajando. Então, partem os discípulos na frente e, chegando na Samaria, foram procurar hospedagem e foram surpreendidos. João Evangelista, com parte do grupo, batia nas hospedarias, nas casas, e falavam que precisavam de um lugar para ficar, para um grupo X. E as pessoas perguntavam: vocês são judeus? E eles respondiam sim. E eles diziam: rua, fora daqui. João Evangelista: mas nós estamos em viagem, uma viagem para o templo, para rituais religiosos. Explicavam que eram pessoas do bem. E eles diziam: mas continuam sendo judeus, né? Sim, então morram no caminho. Crueldade, maldade, aos olhos deles, né? E aqui nós podemos abrir uma reflexão para nós,
Que essa é a ideia, né, do Evangelho de Jesus, a transformação de cada um de nós. Será que nós somos cruéis também com aquelas pessoas que a gente não gosta ou não simpatiza? Não, eu não sou cruel. Mas será que não? Será que muitas vezes a gente não é cruel? Sem pensar. Fazemos isso sem pensar, claro. Quando a gente não gosta tanto assim de alguém, ou não tem nenhuma simpatia, ou aquela pessoa torce para outro time, vota em outra pessoa que eu gosto, será que eu sou cruel com ela? Muitas vezes, infelizmente, nós ainda somos. E passamos uma vida sendo e não percebemos, gente. Não paramos para refletir. Talvez se um dia perdoarmos ou nos aproximarmos daquela pessoa, vamos ver que fomos cruéis em algum momento, ou nunca. Ou isso nunca vai acontecer. Né? Toda vez que nós não gostamos de alguém, vamos observar se nós não estamos sendo cruel com aquela pessoa de graça. Né? Podemos falar assim. Então, os samaritanos, naquele momento, foram cruéis. Cruéis, né? Aquelas pessoas estavam viajando, cansadas, com sede, com fome, e diziam não. Rua. Né? Os apóstolos ficaram decepcionados e João Evangelista, que liderava, em especial, ficou muito, muito bravo, muito revoltado, indignado com aquela situação. Quando encontra Jesus, que Jesus chega um tempo depois, ele conta ao mestre que ninguém quis hospedar. Todos disseram não, não e não. E ele, tomado de ódio e indignação, porque eles eram pessoas do bem, não estavam fazendo mal e estavam sendo tratados daquele jeito, João Evangelista fala, lembra da lenda, e fala para Jesus: queres que eu peça para o Pai que mande fogo e queime toda a Samaria? Que queime todos os samaritanos? Imagina que Jesus ia falar o quê para ele? Jesus só sorriu para ele e respondeu: o Filho do Homem não veio para destruir vidas, veio para salvar. Claro, né? Jesus nunca concordaria com essa ideia. E ele fala assim ainda, Jesus: quem não gosta, destrói, e quem ama, salva. Para a nossa realidade, nós podemos imaginar um criminoso. Eu coloco aqui um criminoso terrível, temido pela sociedade, que faz coisas horríveis. Quem não gosta dele, quem foi vítima, ou quem escutou coisas que ele fez, quer destruir ele, quer prender, quer punir. Agora, a mãe dele vai querer salvar. Independente do que ele fez, a mãe vai querer salvar. É mais ou menos assim que Jesus via aquelas pessoas que disseram não, enfim. E nos vê também quando a gente erra, né? Quando nos equivocamos. E apesar de todo o desgaste, toda a decepção, cansaço, sede, fome, Jesus não deixa que o grupo se desanime e segue em viagem. Segue em viagem, firmes e fortes, como puderam, né? E depois de muito sofrimento, exaustos, eles chegam até o destino. Chegam até Jerusalém, né? E o que nós pensamos? Finalmente chegaram, né? Veio alguma alma caridosa para recebê-los com água, comida, uma sombra, porque foram muitos quilômetros sofrendo. É isso que nós imaginamos, porém não. Infelizmente, não. Eles, quando chegaram, não foram bem recebidos, pelo contrário. Jesus foi recebido por um doutor da lei, que olhou para ele naquela situação com aquele grupo, pensou que Jesus estava talvez vulnerável, pensou, vou aproveitar essa situação para testar Jesus. Vou ver se ele se contradiz, vamos ver se a gente encontra uma forma de condenar e prender esse homem. Pensa, ele chegando assim, o cara já teve a ideia de se aproveitar, pensando que ele estava vulnerável. E quem que era doutor da lei? Que eu falei, né? Jesus foi recebido por doutor da lei. Doutor da lei era aqueles homens muito inteligentes, de fato. Eram homens muito preparados da época, que passavam toda a sua vida estudando, aprendendo, sabiam das leis, as leis de Deus, o Pentateuco de Moisés. De fato, era um homem inteligente. Mas não teve empatia alguma com Jesus, né? Mesmo tendo conhecimento, não tinha empatia. Essa pessoa não foi nem um pouco sensível. Ele falava de Deus, falava de Jesus, e ao ver um irmão, não teve compaixão. E esse doutor da lei fala o seguinte, vê Jesus, vai ao encontro para ele, e fala, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lembremos do cenário que Jesus estava, né, chegando de viagem. E vamos lembrar também que esse doutor da lei, ele não queria uma resposta. Né? Eu quero saber o que Jesus vai falar para eu fazer. Ele queria tentar incriminar Jesus, né? E eles já sabiam, naquela época, eles já sabiam que teria uma terra, que a terra se transformaria num mundo de bem, de amor, onde o sofrimento ia se acabar. Eles já tinham esse conhecimento. Não sabiam quando, porque se nós procurarmos lá no profeta Isaías, existem algumas passagens que mostram que eles já tinham esse conhecimento. Que a terra mudaria, seria um cenário de paz, de amor, não teria mais sofrimento, né? Então, isso já era claro, já se sabia, mas eles não sabiam como é que fazia para ficar nessa terra de bem e do amor. Quem ia ficar e quem ia sair? Quais eram os requisitos?
Essa era uma dúvida entre os doutores da lei da época. E havia algumas correntes, claro, né, porque eles estudavam. E, primeiramente, apareceu uma corrente, com base no Velho Testamento, que eles encontraram 613 mandamentos. Então, era como se fosse uma lista de 613 coisas, e a pessoa que conseguisse cumpri-las ficaria na terra de bem. Mas era muita coisa, né, gente? 613. De repente, aparece uma outra interpretação que trazia 10 mandamentos, 10 coisas que você precisava fazer para ficar numa terra de bem e de amor. Já melhorou muito, né? De 600 para 10, tá bacana. Mas ainda eram 10 coisas bem desafiadoras. E daí vem Hilelo, que foi avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, na época, era estudioso, e ele resume tudo isso em 2 coisas. Ele fala assim, ó, para ficar na terra de bem, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O resto é tudo comentário. Só 2 coisas. Facilitou bastante, né? Talvez. Então, aquele doutor da lei já sabia que a terra ia virar um lugar bom, já tinha esse conhecimento dos mandamentos, dos requisitos para ficar lá. E ele chega para Jesus e fala, né, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Com todo esse conhecimento. Como eu falei, ele não queria uma resposta, ele queria uma forma de incriminar Jesus. Se Jesus falasse uma coisa, ele diria outra, ainda teria uma terceira para retrucá-lo, enfim, incriminá-lo. Mas Jesus sabia das intenções daquele homem, e era puro amor. Jesus responde para ele com 2 outras perguntas. Olha para aquele homem e fala, o que está escrito na lei? Quando Jesus falava lei, ele referia-se ao Pentateuco mosaico, né, que eram 5 livros que foram que usavam-se na época. Ele pergunta, o que está escrito na lei? E ainda, a segunda pergunta, como as lê? Então, vamos imaginar que Jesus já dá um limite para essa conversa. Não abre chance para aquele homem devagar e tentar incriminá-lo, como era a ideia, né? E perguntando como ele as lê também é importante, porque nós pegamos um texto e vamos interpretar a nosso bel prazer. A gente sabe, isso é prova disso, são os crimes terroristas que usam as leis de Deus como justificativa. Então, Jesus pergunta, o que está escrito na lei e como que você as lê? E aquele homem sábio que pensou que iria testar Jesus e incriminar, se vê numa situação difícil, sendo testado por Jesus. O jogo virou naquele momento, né? Mas ele se sai bem porque ele, de fato, era um homem preparado, de fato, era um homem que estudava, e ele responde a Jesus, sem pestanejar. Responde assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, alma e com todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus sorri para ele com muito amor e responde, parabéns, respondestes muito bem. Agora faz e viverás. Assunto encerrado. Não tinha mais como aquele homem, naquela pergunta, tentar incriminar Jesus, abrir uma discussão, né? A resposta que o homem deu, ele conhecia desde criança. Toda criança do povo hebreu aprende isso, desde muito cedo. Decora-se isso, que é amar o Senhor teu Deus com todo o coração, alma e com todas as suas forças. Então, já não era nenhuma novidade. E a forma que eles trazem essa interpretação também é muito legal. Eles falam lá, amar o Senhor teu Deus com todo o coração. E eles dão ênfase que coração não é só sentimento. Coração também é sabedoria, inteligência. Porque nós já temos a faculdade de raciocínio. Muitas vezes a gente não usa, mas nós já temos. Então, só amar de coração, não. Tem que usar a inteligência junto desse coração. O sentimento da sabedoria, né? Para a gente desmiuçar um pouquinho mais, eu trouxe uma parte do espírito de Emmanuel, que é o mentor do Chico, que traz uma historinha bem legal, rapidinha, que fala assim, ó. Imaginemos alguém no deserto, perdido e com sede. Muitos quilômetros andando, tá? Perdido. E, de repente, essa pessoa encontra lá uma placa. Porto União, 150 quilômetros. Ufa, eu não estou mais perdido, né? Estou no deserto, com sede e perdido, mas não estou mais perdido. Pois é, não está mais perdido, mas ainda pode morrer de sede no caminho. Aí Emmanuel nos propõe uma outra situação. Pessoa perdida no deserto com sede. Muito sol, muita sede. E, de repente, ele encontra um lago com muita água fresca, limpa, uma delícia. Ufa, eu não morro mais de sede. Mas segue perdido. Então, o que Emmanuel quer nos propor? Que quem só tem inteligência é a placa no deserto. Ele indica a direção, mas morre de sede no caminho. E quem só tem o amor é uma poça de água no deserto, sem um rumo. Então, nós precisamos dos dois, do amor e da sabedoria. Saber o que é certo, o que é errado, entender, saber o que fazer com todo esse amor. Ter uma direção. Conjugar as duas coisas, né?
E eles já falavam isso lá, na época de Jesus, que amar com todo o coração era usar da sabedoria e do sentimento. Né? Não basta só ter inteligência. Porque assim, nós podemos amar, estudar as leis de Deus, de fato, dedicar a nossa vida, ter um sentimento no nosso coração, sentir, não, eu amo Deus, eu sou muito grato por tudo, ter isso. Mas o que eu faço com isso? Não faço nada. Só falar não é assim, não é suficiente, nós temos que agir. Nós temos que ter atitudes cristãs, podemos dar esse nome, né? E amar com toda a alma. O que era amar com toda a alma para o povo hebreu? Para eles, a alma era o espírito e o corpo físico, a união. Aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já aprende. No Pentateuco espírita também, não tem nenhuma novidade, não. E o mandamento ainda fala, amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças. As suas forças é a nossa interpretação, porque a interpretação original fala com todos os teus muitos. E o que seriam os muitos? Com tudo que você tem de propriedade, tudo que é teu tem que estar a serviço de Deus. Vamos imaginar uma avenida com um sentido só. São as leis de Deus. Aquilo que eu faço com o que eu tenho de material, ou o meu trabalho principal, ele está a serviço das leis de Deus? Ele traz um bem para a comunidade? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa muito bem financeiramente sucedida, mas a minha atividade profissional é tráfico de drogas. Mas eu amo Deus. Eu vou lá na casa espírita, eu falo... A minha atividade principal está nessa avenida das leis de Deus? Ou está prejudicando alguém, um irmão, a sociedade? Eu trouxe um exemplo extremo, mas é para a gente imaginar. Ou ainda eu tenho um lucro muito bom com a minha atividade, que vai no caminho das leis de Deus, mas com o lucro eu invisto em alguma coisa que não vai. Vai afronta as leis de Deus, ao bem da comunidade, dos meus irmãos. Então, com todos os seus muitos, tudo que eu tenho está em prol, né, do amor, das leis de Deus. Podemos trazer para a nossa realidade mais ou menos isso. E, como eu falei antes, o doutor Daley sabia de tudo isso, ele aprendeu desde muito cedo, toda criança lá desse povo sabia, né? Não tinha nenhuma novidade. Mas ele não para por aí. Quando ele viu que Jesus não caiu na dele, ele pergunta assim, tudo bem, mas e quem é o meu próximo? Que é o nosso tema, né, de hoje. E sobre essa dúvida, também havia algumas interpretações na época. Eles tinham dúvida, quem que é o meu próximo? Com quem que eu tenho essa obrigação moral? A interpretação mais seguida e popular na época dizia que o próximo eram os judeus, que só tinha que amar quem fosse judeu. Era um pouco mais fácil, né? Só os meus. Quem não era judeu não tinha obrigação nenhuma. Mas existia uma outra interpretação, que era pouco seguida, que dizia que o meu próximo era toda a humanidade. Essa não tinha muitos adeptos, que ela é mais trabalhosa, né, gente? E nós vamos abrir aqui um parênteses, né, dessas interpretações. E nós hoje, mais de 2000 anos depois, quem são os nossos próximos? Será que isso já mudou? Será que a gente só é próximo e faz por aqueles que estão próximos da gente, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que são espíritas, aqueles que fazem o esporte que eu gosto? Ou não? Eu ajudo, estou aberta, de coração aberto a todas as pessoas, independente das suas características, escolhas. Esse é um questionamento muito próprio, muito interno, né? Cada um faz o seu, mas eu particularmente me fez pensar bastante. Quem são os meus próximos? Quem eu escolho como próximo? Voltando ao diálogo de Jesus com o doutor da lei, ele faz a pergunta então para Jesus, e quem é o meu próximo? E é uma perguntinha bem boa para acontecer uma discussão e uma briga ali, né? Vamos lembrar o cenário, Jesus estava vindo de viagem, cansado, com os discípulos, com sede, com fome, depois de ter passado pela Samaria, e todo mundo estava revoltado ali daquele grupo, porque ninguém quis receber, todo mundo disse não, foram cruéis com eles. Chegam e são recebidos pelo doutor da lei, que é inimigo dos samaritanos naquele momento, por uma divisão, né, por fanatismo religioso, e ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo. E Jesus responde o quê? Sorri para aquele homem e fala, eu vou contar uma história. E ele começa a parábola do bom samaritano. João Evangelista, né, aquele discípulo que queria colocar fogo no samaritano certo, deve ter pensado, meu Deus, como assim um bom samaritano? O doutor da lei também acreditamos que ele deve ter ficado confuso. Está falando que o bom samaritano, é o meu inimigo? Mas ninguém
Segundo relatos, fala nada. Jesus começa, né? Jesus conta que todo mundo conhece a história, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses tiraram suas roupas, espancaram e deixaram num canto de uma rua quase morto. Então, era um homem que estava vindo de uma festa religiosa, provavelmente estava lá no templo, tendo experiências religiosas, e estava descendo e foi assaltado, e foi agredido. E fica todo ensanguentado, que não podia nem se dizer quem era aquele homem. Desconfigurado, né? Mas não fala quem é o homem, só fala um homem. E pode ser um irmão, pode ser um pai, enfim, ele não especifica quem era esse homem, né? Nem a dor, nem que tipo de dor ele sentia, se ele estava lúcido ou não, porque a dor é uma coisa, um item, é uma sensação que nos iguala, né? Não importa se eu sou mulher ou homem, nova, mais velha, uma criança, a dor nos iguala, todos nós temos dor. Sofrer nos iguala, né? A pandemia foi a prova disso. Acontece estar descendo na mesma estrada um sacerdote, que quando vê o homem, olha e desvia. Assim também desce um levita, que quando chega, passa pelo outro lado e finge que não vê. E esses homens que estavam na festa religiosa, nessa experiência religiosa, vamos imaginar, né, que eles foram lá, tomaram um passe, estavam tranquilos, escutaram alguma coisa legal, alimentaram a fé e estavam descendo. E Jesus mostra para aquele homem da lei que eram sábios, eram líderes religiosos dele na história. E vê um irmão quase morto, sofrendo, não fazem nada. Eles desviam, fingem que não vê, talvez para não carregar tanta culpa, tentam fazer isso. E será que aquele homem não pensou nele mesmo? Será que eu não estou sendo assim com Jesus, que chegou cansado e eu estou aqui querendo armar para ele alguma coisa? Talvez ele tenha se tocado ali já, que era para ele aquela conversa, né? Então, sacerdote, levitas religiosos que estavam lá no templo, subiram para orar, como eu falei, né? Tomaram um passe, alimentaram a fé e não fizeram nada. E esses homens da parábola, que quando Jesus começou a contar, a gente pode analisar que talvez eles amavam de fato. Tinham amor, tinham entendido as leis de Deus, mas eles talvez amassem só de coração. Não amavam com toda a alma, não amavam com toda a força. Eles viram, talvez ficaram com pena, mas seguiram. Talvez só amavam de coração, né? E Jesus segue. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Samaritanos não iam ao templo de Jerusalém orar. Lembra que eu contei que eles tinham o próprio templo? Então, ele não estava vindo de uma experiência religiosa. Jesus não fala onde ele estava vindo. Mas já podemos imaginar que não estava em Jerusalém, assim como os outros homens estavam, que desceram e não fizeram nada, né? Se ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo, não sabemos, né? Mas esse homem teve compaixão. Ele se colocou no lugar do homem ferido, mesmo sem saber quem ele era. Se ele era amigo, inimigo, parente, vizinho, enfim. Poderia ser seu filho, seu pai, ele não sabia quem era. Ele teve compaixão. E a gente sabe, basta só ter compaixão? Não, ele também usou da sabedoria, né, gente? Ele deve ter olhado, se ele estava com o seu animal, deve ter olhado de cima ali, analisado, será que eu posso parar? Será que eu tenho como ajudar? Será que eu tenho tempo hábil? Eu tenho alguma coisa? Como que eu posso ajudar aquele homem? Deve ter feito essa análise rápida, né? Ele poderia ter usado só o sentimento de armar, que era passar, olhar, ter pena. Poxa, coitado, quem será que fez uma coisa horrível com esse homem? E seguir em frente, né? Às vezes a gente pode fazer coisas parecidas. Quando a gente passa numa praça e vê uma família toda dormindo lá. Dói o coração da gente, né? A gente vai para casa assim, com um sentimento de angústia. Meu Deus, eu estou aqui na minha cama quentinha e tem pessoas passando fome ali. Ó, eu vi quando eu passei. Realmente é horrível. Mas o que eu fiz por aquelas pessoas? Realmente eu me senti mal. Meu coração apertou, mas eu não fiz nada. Será que eu não podia fazer nada? Uma reflexão também para cada um de nós. E segue a parábola. Esse homem aproxima-se, olha, vê a situação, enfaixa a ferida daquele homem, derrama sobre ele vinho, azeite, né? Ou seja, esse homem que ele faz tudo que tem ao seu alcance. Ele tinha na sua bagagem um azeite ali para higienizar, enfim, ajudar a cicatrizar, passa o vinho, tem as suas propriedades. Na época não se tinha remédio, né, como nós temos hoje. Ele tinha uma faixa, ele vai enfaixar esse homem. Depois ele coloca sobre o seu animal e leva até uma hospedaria e pede para que cuidem dele. E ele chega na hospedaria, conta assim, né, que ele paga adiantado e fala, né, para cuidar dele. Depois, né, quando ele retornasse, se ele tivesse gastado mais, ele iria pagar. Certo? E esse samaritano, o que ele fez? Ele amou com todas as forças que ele tinha. Ele amou de fato.
Ele teve compaixão, ele viu o que ele poderia fazer, ele fez tudo, ele reuniu tudo o que ele poderia para aquele homem. Levou no lugar, atendeu. E agora, depois de Jesus contar essa história, a gente pode imaginar a cara do doutor da lei e também dos homens que estavam com Jesus, né? Com esse ensinamento. Vamos lembrar que ele tinha acabado de perguntar a Jesus quem é o meu próximo. E daí, terminando essa história, Jesus dá alguns segundinhos de silêncio para aquelas pessoas raciocinarem e pergunta para aquele homem: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A pergunta de Jesus é genial, né, gente? Vamos avaliar o que ele quis dizer. Quando a gente escuta uma história dessa, a gente se imagina em alguns lugares, né? Eu imagino se eu fosse o sacerdote, ou o levita, ou o samaritano, ou ainda acho que sou Jesus. A gente se coloca em algum lugar, né? Dificilmente a gente vai se colocar no lugar do cara que está caído. Mas vamos nos colocar naquele lugar. Quando Jesus questiona esse homem, esse doutor da lei, ele também traz um questionamento para agora, né? Essa situação. Se nós fôssemos aquele homem caído, se eu sair daqui da casa espírita agora e me acontece uma tragédia dessa, alguém me pega na rua, me bate, me deixa toda ensanguentada, quase morta, caída aqui no centro. Hoje, domingo, é mais calmo, né? Eu fico ali caída, sofrendo, com medo, desesperada. Vamos imaginar isso, deve ser horrível essa sensação. E sabe quem que vai ser o meu próximo nesse momento? Aquela pessoa que me estender a mão. Pouco me importa quem é. Se é homem, se é mulher, se é flamenguista, corintiano, vascaíno, não importa. Em quem ele votou, o que ele gosta de praticar esporte, ou se não gosta, se ele é espírita. Eu não vou querer nem saber, eu não vou perguntar nada. O meu próximo vai ser aquela pessoa que me estender a mão, que me vê naquela situação e ter compaixão. E vir fazer alguma coisa por mim. Vai me amar com todos os seus muitos, né, como fala o mandamento. Não tem importância nenhuma, né, as suas características e escolhas. E Jesus, então, pergunta para aquele homem, quem se transformou no próximo daquele homem que caiu? E o doutor da lei fica confuso, nervoso. Haroldo Dutra Dias até brinca, ele deve ter gaguejado até para responder Jesus. Mas ele responde, mas ele não fala que foi o samaritano. Porque assim como nós, né, o orgulho, né, prevalece. Aquele homem da lei fala assim, aquele que teve misericórdia dele. E de fato, né, gente? Aquele que teve misericórdia. E a lição de Jesus aqui é que nós não somos próximos das pessoas. Nada me transforma no teu próximo, eu tenho que fazer ser, eu tenho que me transformar no próximo de alguém. Uma mãe muitas vezes não é próximo do filho. Um marido casado há 30 anos, dividido ao mesmo teto, com filhos que dormem junto, às vezes não são próximos um do outro. Nós nos transformamos nos próximos das pessoas. Nós não somos, nós nos transformamos, depende de nós, da nossa boa vontade, da nossa atitude, do nosso amar, né? Nossa empatia. Então, a nossa manhã, a nossa reflexão, eu finalizo perguntando, você se transformará no próximo de quem? Em quem que nós vamos ser próximo? É uma escolha de cada um de nós. Bom dia a todos.